Não vou fazer julgamentos, tá? Apenas mostremos aí. E cuidado que a gente, especialmente o Arthur, o Renato, especialmente Renato e Arthur já fizeram muita defesa pública dessa pessoa. Sugiro pra vocês que assim, tá dado aqui, né? Defendemos publicamente, tiramos o pé publicamente. Acho que fica pra vocês essa dica. Eu queimei a língua, tá? Virou meme, virou piada, que era o felinos andam juntos, né? Que era o seguinte, havia uma época que o Sr. Wilker Leão tá sendo alvo de ataques do Sr. Nando Moura. A gente já viu em defesa do Wilker Leão algumas vezes, né? E quando a gente foi conversar, porque, pô, era um cara que batia no Bolsonaro, batia no Lula, me parece um cara que tinha um... Posso até não achar o... Eu nunca fui um cara que vivia elogiando os métodos dele, mas parecia um cara, né? Tá, pô, parece que ele tem uma... Né, dentro do mesmo frame de atuação política nosso e tal. E aí a gente começou a reparar que ele, na verdade, a gente falou, pô, vamos caminhar junto, né? Ah, veja bem, aí vai no Novo, aí começa a andar com o PL, aí agora, né? Ou seja, o título eu não estou ironizando nada, né? Até um relógio errado, né? Até um relógio quebrado acerta a hora em um determinado momento do dia, né? Até o relógio errado. Então, aparentemente, é o relógio errado, que é o Nando Moura, que é um cara que fica sempre vagabundo, ele vai poder levar essa pra casa, né? Vai poder falar, esta aqui eu acertei, né? Porque, de fato, assim, um sujeito em pleno 2025 acenar pra Bolsonaro e PL só quer dizer uma coisa, entendeu? E definitivamente não é que não estamos todos unindo em nome da direita. Cara, em condições normais de temperatura e pressão, a direita vai ganhar a eleição com o Tarcísio e com o Centrão. E não será os agentes menores que vão determinar isso. Muito menos, sabe, um ou outro agente específico. Então, não é sobre isso. É naturalmente porque o PL é um partido atrativo e ser bolsonarista te traz votos, né? E ele pode ser um bolsonarista importante em Brasília. Talvez não o suficiente para ganhar a eleição, porque são poucos deputados no DF, mas o suficiente para, sabe, entrar no game e tal. E é isso, né? A gente olha essas coisas, né? E a gente começa a se sentir muito sozinho, né? Muito sozinho. Só pra entender, né? Eu não vou, vocês fazem um julgamento de vocês e ultimamente eu venho construindo com vocês que estão aqui na live uma relação de seguinte ordem. Cada vez menos eu quero falar, adjetivar e cada vez mais assim, só mostra. Lembra que eu botei o Manga aqui? O Manga deu a versão dele lá na imprensa, ó, beleza. Agora vamos ouvir aqui a análise do Wilker. Só botar, vou nem adjetivar, vou nem falar nada. Correr, tudo indica deputado federal em 2026. Por qual partido político? Essa é uma questão que está em aberto, né? Felizmente a gente tem unido a direita e conversado entre todo mundo. A gente está superando questões pontuais, que eu acho que foi um grande problema nosso, no qual eu me incluo, tenho bastante culpa nisso, inclusive, de a gente se separar por causa de questões pontuais que a gente poderia se juntar e resolver. Olha a esquerda aí. Tipo, as questões pontuais, né? O Bolsonaro estava matando gente na pandemia, né? O Bolsonaro teve um dos piores comportamentos. Isso não é uma questão pontual, isso é uma questão fundamental. Né? O Bolsonaro tentou um golpe de Estado, o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, o Bolsonaro e a família dele têm até agora inúmeros cadáveres no armário do ponto de vista da corrupção. Inúmeros. O Bolsonaro entregou o governo dele pro Centrão, como o próprio Wilker sabe, pra nada. Isso não é uma questão pontual, isso não é uma discordância. Eu acho que, por exemplo, o Bolsonaro na questão da Eletrobras, tá? A gente tem uma discordância. Não é uma discordância pontual. Aqui não é pontual, cara. Pra mim o lance da pandemia é um lance que cruza a linha. O lance da Lava Jato cruza a linha. Virou discordâncias pontuais, né? Vamos lá. Você se arrepende do tchutchuca do Centrão? Cara, tchutchuca do Centrão é algo que não dá pra tratar no sim ou não, assim. Ah, você se arrepende? Eu acho que o Bolsonaro fez vinculações com o Centrão complicadas ali que são inegáveis. Eu acho que ele deveria pelo menos ter trazido mais coisas pro nosso lado ali por meio dessa vinculação que ele fez com aquelas pessoas que a princípio a gente abominava. Mas o lado bolsonarista tem o seu lado, de que ele precisava pra governar e afins, e eu tenho essa crítica. Eu acho que a gente poderia ter resolvido melhor. Sentado e tal, só que a gente, todo mundo, né? Todo mundo se dividiu. E aí, consequentemente, naquele dia... A culpa é de quem se dividiu. Gente, disso aqui aguardem aí, culpa do MBL, né? É aqui, ó. Né? Porque lógico, né? Ele é uma pessoa sábia que repensa, né? Então veja só, os crimes ali, pouca coisa que o Bolsonaro cometeu, tentativa clara de golpe de Estado, depois teste ali, a pandemia foi um negócio ali e tal, e vai, e agora tá... Vamos lá, vamos ouvir. Eu sei que até hoje alguns bolsonaristas mais radicais, a maioria do meu público hoje é bolsonarista, inclusive, são pessoas que não guardam ressentimento, isso aconteceu e eu sou grato a essas pessoas, inclusive, por isso que a gente se dá bem, correr, tudo indica. Bom, não vou fazer julgamentos. Tá, apenas mostremos aí. E cuidado que a gente, especialmente o Arthur, o Renato, especialmente Renato e Arthur já fizeram muita defesa pública dessa pessoa. Sugiro pra vocês que assim,
tá dado aqui, né? Defendemos publicamente, tiramos o pé publicamente. Acho que fica pra vocês essa dica. Por que essa dica? Já venho falando há bastante tempo, tá? A direita brasileira, ela é só um truque. Isso aqui não é especificamente sobre o Wilker, sobre ninguém. A gente já falou, né, quanto a direita brasileira é sobre um truque, mas é tão claro que no fundo a direita brasileira é sobre um truque de ascensão social e ocupação de cargos como um fim em si mesmo, que, né, o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos não continua numa boa, né? O tempo passa, o tempo voa, as coisas vão ficando muito claras. E eu acho muito interessante, eu vou pedir pra você, Rafael Almeida Rizzo, eu vou pegar aqui um corte do Jordan Peterson, eu vou traduzir do inglês, porque meio que o Jordan Peterson, veja só que interessante, o Jordan Peterson, ele entra nessa discussão sobre a direita americana, tá? Eu vou pegar aqui, então vou mandar pro Rizzo um link, e eu vou começar a abordar essa questão do Wilker, mas da direita brasileira como um todo, dentro de um prisma do Jordan Peterson falando da direita americana, tá? Então vamos lá, a gente vai traduzindo aos poucos, bota aquele CC ali, né, aquele negócio de legenda, e vamos que vamos, a gente vai traduzindo como dá, né? You also set that conversation up, but it poked up and made itself manifest in that conversation. And the issue is, how do you identify the psychopathic pretenders? And it's even worse now. Então assim, ele tá falando sobre a direita, ele fala, olha, a questão é como você vai identificar esses fingidores psicopatas que existem, eles estão falando da direita americana. Vamos lá. And then make a barrier. Right. E fazer uma barreira. Now, the right was calling for the left to do that for decades. Right. And they didn't, and they couldn't. And the left is not good at drawing barriers, partly temperamentally. Então ele falou assim, ó, a direita acusa a esquerda há muito tempo de não impor barreiras para os seus respectivos psicopatas que existem dentro da esquerda, e é uma crítica válida. E sim, é uma crítica válida que a direita sempre fez à esquerda, que a esquerda, vamos dizer, o muro, né, a barreira estava muito fácil, o muro estava baixinho para psicopata, malandro, vagabundo de toda sorte entrar no campo da esquerda. Né? Ele está falando especificamente aí de psicopatas agora, tá? De sociopatas, de gente malandra, mas vamos lá. The right is somewhat better, but there's no shortage of monstrosity there. And so then the question is, how do you draw the line? And that's kind of what I was... Ele fala assim, a direita é melhor, mas não tá faltando monstruosidade dentro da direita. E a questão é como nós construímos uma linha, como nós estabelecemos aqui uma barreira de separação, sei lá, entre o que é aceitável e o que não é. Vamos lá. These right-wing, they're not right-wing, these psychopathic types manipulate the edge of the conservative movement for their own gain. Perfeito. Aí ele fala assim, ó, aí o que acontece? Esses psicopatas da direita, eles manipulam o campo, porque eles acabam, né, é como a ideia da janela de Overton, né, você começa a criar uma pressão abrindo um tipo de discussão no extremo, e aí você leva a discussão pro extremo. Veja só, nesse ponto eu discordo do Jordan Peterson em ter discussões edging, né? Ou seja, discussões, vamos dizer, no topo, no ponto final ali, que endereçam a discussão para um determinado caminho. Eu faço isso, porque eu acho necessário. Eu estou falando hoje de guerra contra o crime organizado, não é mais endurecer leis penais. Mas eu não sou um psicopata, ou ao menos, né, não sou... Né, ninguém fez um teste psicológico comigo que disse que brincadeira, eu claramente não sou um psicopata, mas o caso aí temos que separar. É importante, sim, figuras que abram discussões que estão interditadas ou proibidas. Vamos lá. Semitic guys. There's plenty of anti-Semitism on the left too, by the way. So it's not unique to the right. Well, but particularly now. Ele deu exemplo do antissemitismo que existe na direita e na esquerda. Vamos lá. Yes, particularly now. Right. And so, you've let your curiosity guide you, your curiosity and your desire for knowledge, this quest, you've let that guide you as a podcaster. And by the way, I'm trying to work through exactly the same sort of thing. How do you know, given your radical increase in stature over the last 10 years, how do you know when your curiosity and even your skepticism about the fact that things aren't the way that people say they are, because that's certainly been demonstrated in the last 10 years, how should anyone decide what guardrails to put up? Like, what do you look for? Então ele tá falando basicamente assim, né? Você que é um cara curioso, usou sua curiosidade como podcaster, o Joe Rogan, para crescer e abrir discussões nos últimos anos, como você, que tem uma influência e pode influenciar no debate público, como você estabelece a linha em que vocês eventualmente estão dando espaço pra um maluco, pra um picareta, mas maiormente ele tá falando de psicopatas aqui,
tá? De extremistas, porque ele sempre vai pra esse lance do antissemitismo e tal. O Peterson, esse assunto é muito importante. Mas vamos lá. Do you have a conceptual system worked out for that? Like, because Então, o lance nesse corte, tem outros, até o Rizzo pode ir procurando outros cortes que tem. O Peterson, ele está preocupado com essa ascensão de figuras psicopáticas, que tem um discurso, vamos dizer, amalucado. E não sei se ele coloca ali, porque a discussão foi parar nisso, dentro da alt-right, da direita americana, sobre também grifters, né? Que o grifter é o picareta, tá? Não sei se... Eu tenho até um artigo na Valete, tá? Nessa Valete do... não é do Uruan, da anterior, eu tenho um artigo sobre isso, que fala direita entre o louco e o ladrão. Mas em resumo, o Peterson está percebendo que, olha, se você não criar uma barreira, você vai ser pautado pelo picareta e pelo psicopata. Pessoas que têm comportamentos ora patológicos ou imorais ou criminosos, e esses caras se aproveitam das ferramentas de convencimento algorítmicas das redes sociais e dos ganchos e gatilhos que você pode obter para obter esses proventos próprios e acabam pautando a discussão política no Brasil. Aponta a discussão política não só no Brasil, desculpa, ele citou os Estados Unidos, mas aponta a discussão política em vários lugares serem sobre absurdos. E se a gente vai pegar, de fato, a discussão política, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, ela se dá em categorias, por vezes, retardadas. A discussão das vacinas que a direita teve no período do Covid foi uma discussão. Por mais que você fala, eu achei uma crítica válida aqui, sim, você vai achar crítica válida, você vai achar aqui, mas é quase um cherry picking, você vai escolhendo a crítica válida, que é válida e que cabe à discussão. O resto, o que massificava mesmo, era mentira pura e simples, era um festival de fake news, festival de alarmismo e de bizarrices de toda sorte. E as pessoas tinham lucros e views com isso, tá? Mesma coisa a discussão que a gente teve no Brasil sobre urna. A discussão sobre urna foi inteira eivada de mentira e foi uma construção mentirosa de modo a validar um golpe de Estado, tá? Mesma coisa a gente pode colocar, vamos lá, os exageros que o STF cria e que a esquerda cria falando de fake news em redes sociais ou agenda trans, ou seja, é uma galera maluca, usa desses instrumentos, vamos dizer, de polarização e politização dentro do game, e aí você vai criando monstruosidades e a gente fica discutindo essas maluquices. Então até que ponto a gente é pautado por isso? Veja, eu acho que o Jordan Peterson, ele foi se tornando um cara meio chato conforme o tempo foi passando. Mas a crítica dele ali, à direita como um todo, não está, vamos dizer, errada. A direita, ela é construída sobre um altar de mentira, cara. A direita é construída sobre um altar de mentira. A direita digital, ela é construída sobre um altar de mentira, sim. E dado que ela vai se renovando e se alterando, e ela é muito competitiva internamente, porque ela não existia de maneira estruturada, então tá todo mundo meio que nos últimos 10 anos ascendendo, a gente tá vivendo um gold rush. Né? Então o que é um Gold Rush? Lembra da corrida do ouro que teve nos Estados Unidos? Então os cowboys, a galera que ia pro oeste, a galera que ia pra aquelas cidades, aí um matava o outro, tinha toda aquela loucura. Todo o processo que é um início, né? É uma corrida do ouro, todo mundo tem que se estabelecer no mercado novo, o início dele é super conturbado. E essa confusão é o que a gente tá vivendo. E nessa confusão, quem costuma se dar muito bem nesse início? Pilantra e maluco e psicopata, porque são pessoas que não têm limites, que não têm um limite ético, e naturalmente eles vão se destruir, eles vão se destruindo, as coisas vão indo, e aí você vai precisar estabelecer regras de convivência entre os agentes que se mantêm ali, para que você tenha algum grau de civilidade e aquilo se mantenha e não vire uma loucura total e completa. Então você vai chegar em algum equilíbrio. O que nós estamos vivendo, ainda na direita, é a existência disso. Eu volto a colocar, as pessoas ainda, né, não realizaram na cabeça que, recentemente, e foi tudo mais ou menos no mesmo período, tá? Num período de um mês, o Eduardo Bolsonaro divulga uma moeda que claramente era golpe. O Milei divulga uma moeda dando golpe. A Meloni divulga uma moeda dando golpe. E o Trump, acima de tudo, divulga uma moeda dando golpe. Uma criptomoeda, um token, aí não sei exatamente como é que é o nome. Cara, todos os agentes políticos se falam dessa direita no mundo aí, deram um golpe mais ou menos ao mesmo tempo. Nos seus próprios seguidores. Um golpe na cara dura, assim, golpe. E a galera aceita e continua defendendo eles. Então, isso meio que foi normalizado e a galera ainda não tá realizando, cara, isso aconteceu.
Pelo contrário, as pessoas estão sempre em busca de uma próxima aventura, então elas meio que elas esquecem. E assim, a velocidade do esquecimento das pessoas com as redes sociais é maior do que antes, o que é estranho, porque as redes sociais fazem com que nada desapareça, né? Tudo hoje é filmado, tudo é postado, todo mundo vai resgatar um tweet seu de 1, 2, 5 anos atrás. Então, as redes sociais, em certa medida, deveriam fazer com que houvesse uma memória comum e você, né, vai lembrando as coisas, você vai concatenando. Mas não, primeiro porque a própria neurociência prova, a gente toma decisões baseadas em impressões recentes sobre as coisas, né? Então, as impressões mais recentes, elas pautam com uma intensidade muito maior as decisões que você vai tomar. Inclusive, existe aquela frase máxima, né? Você é tão bom quanto sua última rodada, né? Um esportista fala isso, você é tão bom quanto sua última vitória, com a última rodada. Na Fórmula 1, você é tão bom quanto sua última corrida, você é tão bom quanto seu último jogo. E a mente humana é feita disso e as redes sociais não quebraram isso. Pelo contrário, parece que como a gente tá sempre desesperado por dopamina, por mais uma briga, por mais uma polêmica, a gente se esquece do que aconteceu. Então aí, que é o exemplo que eu dou, né? Como é que pode ter pessoas que acham que o Bolsonaro tá lutando por aqueles presos do dia 8, quando aquelas pessoas foram colocadas naquela situação pelo Bolsonaro, e quando elas foram presas no próprio dia 8, o Bolsonaro tratou elas como retardados mentais, como sabotadores, baderneiros, e hoje eles colocam como defensores, sendo que ele poderia ter evitado tudo aquilo, sendo que aquelas pessoas estavam na frente dos quartéis, porque o Bolsonaro e o Mauro Cid enganaram elas, e as provas que saíram, todas deram conta de que aquelas pessoas foram enganadas pelo próprio Bolsonaro, né? O que é muito maluco, só que as pessoas nem realizam, nem ligam pra isso, né? Como a gente pode ver, até estava aí o rapaz lá, o Wilker Leão, pelo contrário, galera, agora é a hora de se juntar, vamos nos unir aí contra o comunismo, né? O que eu acho até bom, eu acho que tá traçada a nossa risca disso. Eu acho muito engraçado, porque nós éramos acusados pela imprensa de sermos os psicopatas, ou os manipuladores, ou os emissores de fake news. E até 2018 a gente sofria ataques de toda sorte, ataques muito duros contra o MBL, porque o MBL, né, assim, até 2018 a nossa página de Facebook era a página de política mais movimentada do mundo, uma das 5 páginas de políticas mais movimentadas em termos de audiência do mundo, o Riso pode me confirmar. Sim. Era bizarro. Em 2017, por exemplo, a gente tinha mais views diários na nossa página de Facebook que o Trump, era bizarro. Bizarro. Só falando de Lava Jato, que mostra que assim, o brasileiro era completamente ligado em política de rede social e tal. Normal. Né? Eu quero dizer que isso também não quer dizer porra nenhuma, porque não ganhamos dinheiro e estrutura com aquilo. Hoje a gente nem tem praticamente Facebook, usa muito pouco Facebook, e honestamente não faz diferença. O que mostra que os instrumentos para você fazer convencimento são outros do que postar um meme, bomba, fulano foi preso, né? Dito isso, o que eu posso colocar, a imprensa nos colocava nesse polo, mas a gente começou a estabelecer os limites, porque quando a gente viu o surgimento do Bolsonaro, a gente começou a perceber, mas o negócio é puro picaretagem. Acho que pra mim o grande susto veio com o Frota. Eu sempre conto isso, eu não quero me repetir, mas quando o Frota roubou a marca MBL no ano de 2017, ele registra a marca MBL, com a gente já tendo feito um registro anterior, e vai na imprensa falar que se tornou dono da marca MBL, e tenta tirar nossas redes, nosso site, tudo do ar, cancelar eventos que a gente estava fazendo, ou seja, ele queria fechar o MBL, e aí ele vai na Mônica Bergamo e fala, não, eu estou oferecendo pro Bolsonaro, o Bolsonaro fala, eu aceito, só não pode me dar beijo na boca. Eu falei, puta que pariu, tá autorizado dentro da direita você ser um completo picareta, porque esse Frota é um completo de um vagabundo, sempre foi, um vagabundo, um lixo humano. E as pessoas, não, o Frota é conservador, o Frota está enfrentando a esquerda. Eu falei, puta, olha o tipo de manipulação que a gente tá tendo, né? Um cara que tem um comportamento psicopático. Aqui, ó. Bolsonaro disse que só não beija Alexandre Frota, mas aceita a marca MBL. Gente, isso que eu tô falando aconteceu. Tá, ó, de 2017. Parece assim, foi muito tempo atrás. E foi, né? 8 anos atrás isso. 7 anos e meio atrás. Mas isso aconteceu. Só pra vocês verem. Tá? Isto aconteceu. E nós tivemos que lidar com isso. E na época o público nosso, que também era Bolsonaro, tinha um público horrível na época, né? Hoje acho que ninguém daquela época nos segue. Nos falava nas lives, existia um famoso MBL News naquela época, com Salsicha e tal. O público falava, parem de brigar, se unam. O argumento que o nosso querido Wilker tá usando. Vamos nos unir, né? Em nome do... Se unam. Eu definitivamente, naquela época, a gente falou, puta, não dá pra se unir com todo mundo. Naquela época, eu falei, nós não vamos apoiar o Bolsonaro de maneira alguma. Porque esse cara... é um picareta. E um cara que se junta com o Frota. E aí a direita... a gente achava que, vamos dizer, havia uma direita muito bacana. Havia uma coisa muito bacana acontecendo. E havia um pequeno percentual de malandro. Tipo, todo setor tem seu pequeno percentual de malandro. E pra gente entender que, na verdade, 90% é malandro e só 10% presta. Quando a gente foi entender, na verdade, que
existe aquela questão talvez a proporção lá do Pareto, lá, né? O 2-4, não sei o quê. Quando a gente for entender que, deixa eu entender. O que importa aqui é uma pequena minoria que presta e o resto não presta. Quando a gente foi conhecer o Dallagnol, falou, puta, o Dallagnol é um puta de um vagabundo. O Bola é um mentiroso do cacete, né? O Bolsonaro acaba com a Lava Jato e fica igual uma cadela atrás do Bolsonaro lá. Bolsonaro te amo, Bolsonaro te amo. Quando foi entender que o comportamento geral é um comportamento interesseiro, vil, que os caras trocavam qualquer coisa e que tudo era fingição, a gente se sentiu o maior otário de todos. E foi uma coisa que pra gente foi uma dor existencial, monumental. Foi uma 80-20. Foi um troço assim, puta que pariu. Que é isso, cara? Foi chocante. Eu falo pra vocês, o negócio, assim, foi bizarro. Porque a gente começou a olhar e falar, não valeu a pena o impeachment? Até hoje vem essa questão, o impeachment, né, ele fez... o impeachment vai fazer 10 anos, Riso. Né, em 2000 ano que vem o impeachment vai fazer 10 anos. O impeachment vai fazendo 9 anos agora. Né, o impeachment vai fazer 10 anos. Valeu a pena o impeachment? Né? Eu acho que valeu a pena historicamente como uma vitória que tirou o PT essencialmente do poder por conta dos crimes que eles estavam cometendo em série. Era uma série de crimes, eles transformaram o Brasil numa cleptocracia, sim. Mas as consequências do impeachment, até agora, por mais que a gente tenha algumas consequências econômicas, como foi a reforma trabalhista, a PEC do teto, consequências do governo Temer, tá? E um pouquinho da reforma da Previdência que depois veio no governo do Bolsonaro, no geral, as consequências pro Brasil, eu acho que elas estão ali quase que num 0-0. E olha que eu posso falar assim, o impeachment em grande medida definiu o que foi o MBL. O MBL falou, nós temos que ser legatários, defensores do impeachment para sempre. Veja, hoje o MBL é muito maior do que foi o impeachment, né? O MBL sobreviveu, né? Você já viu aquela história daquelas bandas que eles chamam de One Hit Wonder? Você sabe o que é One Hit Wonder? Aquela banda que faz uma música só, estoura com aquela música e desaparece, né? Várias bandas foram assim. Tá? Vocês podem listar, botem aí nos comentários bandas que só fizeram uma música, um sucesso e desapareceram. Ao contrário do Linkin Park, que tá aí até hoje. Pelo menos o Linkin Park tá melhor do que ele era, né? Mas continua horrível. Mas tem até um filme maravilhoso com o Tom Hanks que chama The Wonders, O Sonho Não Acabou, que conta uma história desse tipo de banda que era típico. Falaram Four Non Blondes, talvez, Silverchair, talvez, Los Hermanos, não, Los Hermanos, o auge da carreira deles foi depois. Blur, não, imagina, Blur tem muito. Blur é uma máquina de sucesso na Inglaterra, ficou os anos 90 inteiros fazendo sucesso. One Hit Wonder é literalmente uma banda que faz uma música, estoura e desaparece. Quer ver uma banda muito ruim, mas teve uma música que estourou pra caramba nos anos 90, aquela... If you... just go ahead now. Horrível a banda, mas teve uma música que fez sucesso. É isso, sim, né? Dá pra pensar algumas bandas aí, acho que Stream também, tinha Modern Words, Europe. Então, One Hit Wonder sempre teve. E a gente todo mundo tem um medo de ser um One Hit Wonder. O MBL, porra, se a gente for uma banda de um sucesso só que foi o impeachment, né? Ou banda de um primeiro álbum incrível. Mas não, o MBL resistiu ao teste do tempo, os 10 anos provam que o MBL resistiu. O MBL é a instituição jovem de política no Brasil, talvez... mais importante com certeza mais importante dos últimos 50 anos da política brasileira, só pra entender, tá? Nós nos últimos 50 anos somos mais importantes do que a Uni, né? Eu sei que a galera da Uni vai se rasgar, mas fomos. E olha que nós não temos dinheiro estatal, não somos uma entidade praticamente paraestatal como é a Uni. Não, nada disso. Nós somos uma entidade privada e nós somos mais relevantes. A gente entregou o impeachment. A Uni fingiu que entregou alguma coisa de impeachment lá com o Collor. A gente entregou o impeachment de verdade, participou da articulação e permanecemos sendo relevantes na política brasileira, coisa que a Uni não é há muito tempo. A Uni não serve pra nada, sejamos lá. A Uni é uma vendedora de carteirinha de estudante. Só que a gente não vai se resumir a isso, né? Montando partido político, movimento cultural, tem todo um pacote de construções que a gente está fazendo que são bem legais. Então, eu acho que o fato do MBL tá fazendo isso ajudou a gente a sobreviver e impôs um conjunto de valores. E o problema é o seguinte: nada nos diz que o restante da direita vai melhorar. E me parece que a regra, não só aqui, mas nos Estados Unidos, fora, é a regra da picaretagem, né? O grifter é a regra, ele não é a exceção. E talvez a gente possa ter, na verdade,
como é que eu posso colocar aí, galera? Você sabe a distribuição normal, a curva da distribuição, a gaussiana, aquela curva do sino, né? E aí ela pode ir pra direita e pra esquerda, né? Na qualidade, né? Dependendo do país, né? Então o Brasil vai, a direita quando ela vai ser muito picareta. Talvez na Alemanha ela não vai ser tão picareta, tal. Mas a distribuição normal, e aí a intensidade vai se dar de acordo talvez com a natureza moral, o grau de confiança que as pessoas têm. Claramente o Brasil, por não ser uma sociedade baseada em confiança, você tem muito estímulo para que, caso seja um político trabalhando com redes sociais, você seja o mais picareta possível. Então os nossos estímulos são muito da picaretagem, o Brasil é um país de picaretagem.